Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia. Olá, estamos iniciando mais um programa Nos Caminhos da Fé pela RTM Brasil. Desde já eu quero agradecer a sua audiência, muito obrigado a você que nos acompanha através de uma rádio afiliada, muito obrigado aí pela sintonia. Para você que está conectado conosco através do aplicativo, lembrando que você pode baixar o aplicativo da RTM Brasil. É só você acessar a sua loja virtual, RTM Brasil. Coloca na busca, na lupinha, e tem para o sistema iOS e também para o sistema Android. E você terá a programação da RTM na palma da sua mão, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Uma ótima tarde também para você que nos acompanha pelo site rtmbrasil.org.br e, claro, para você que está conosco através do nosso canal do YouTube. Lembrando que nós estamos com uma meta, que é atingir 100 mil inscritos. Você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Então vai lá, se inscreva, acione o sininho, porque toda vez que entrar vídeo novo e toda vez que nós realizarmos uma live, você será notificado com antecedência. O nosso canal é youtube.com/RTM Brasil. E a gente continua essa série especial da Carta de Tiago. Hoje é o 5º programa. Se você não teve a oportunidade de acompanhar as edições anteriores, acesse o site rtmbrasil.org.br/programas/Nos Caminhos da Fé. Também disponível no nosso canal do YouTube. E o tema de hoje, polêmico, fé e obras. Então eu quero convidar você para participar conosco através do nosso WhatsApp 11 974 181 456 e também através do nosso chat no nosso canal do YouTube. E o nosso boa tarde, primeiramente, vai para a nossa querida Michele Gomes, porque hoje temos um convidado internacional. Michele Gomes, boa tarde, Mi. Oi, Cacá, boa tarde, pastor. O nosso convidado internacional é um irmão, um amigo, faz parte da família RTM, pastor também. Estou falando de Carlos Pelerran, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Nos Caminhos da Fé. Muito bom tê-lo aqui com a gente, Carlos. Carlos. Eu que agradeço. Não sei se tão internacional assim, né? Criou uma expectativa. Mercosul. Ainda tá ali hermano, né? Não é um gringo de verdade. Mas já tenho documentos bolivianos. Brother, né? Então já posso falar que sou internacional. Tenho documentos bolivianos agora. Tá vendo aí, sim. Ô, pastor, a gente tava com saudade do Carlos, porque ele era praticamente um substituto. Sempre que o senhor tava em alguma missão, viagem, o Carlos marcava a presença aqui e substituía, dava um ensino de uma maneira muito, muito legal, como um discípulo. Melhor aí. ainda do que eu, mas manda bala. Manda bala, bem. muito tá bom. Hein? Eu esperava mais. Melhor né? ainda, porque a gente tem que ter uma coisa na cabeça. O novo sempre vai vir. Né? E se a gente ficar aí, a gente vai criando outros problemas. E a gente precisa preparar essa nova geração, que vai aparecendo, que vai trazendo novas perspectivas, que vai olhando e fazendo uma leitura do mundo moderno, que a gente mais velho já não consegue fazer tanto, ou não tem tanta paciência para fazer. Mas né? olha o lado bom da coisa. Esse Pelo é o lado menos bom, você está deixando um legado, que é importante. É isso aí, né? muito bem. Que é uma responsabilidade, que é o legado. Gente, o programa de hoje, Fé e Obras, a gente vai estudar o capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 26, lembrando que nós estamos utilizando a Bíblia Rota 66, a Bíblia de Estudo Rota 66, como base do nosso estudo. Lembrando que você adquire a Bíblia Rota 66 na loja da RTM Brasil. É só você acessar loja.rtmbrasil.org.br. Lembrando, gente, que nós estamos com preço muito especial, preço promocional para você que acessar loja.rtmbrasil.org.br. Nós temos duas capas, né? Essa preta
com letras em prata, e nós temos também a versão caramelo que a Michele está mostrando para você neste momento. Você gostou da garota propaganda? Nossa garota propaganda, né? Você gostou? Muito bom. E Acesse tem o mais, site. acesse o site. E nós também estamos utilizando o comentário bíblico do professor Itamir Neves, né, o comentário bíblico de Tiago, que também está disponível no nosso site. O Giovanni vai colocar aí, né, a imagem do livro, e você pode adquiri-lo também na nossa loja.rtmbrasil.org.br. Vamos ao estudo de hoje. João Paulo Gouveia. É um Muito tema bom. polêmico. Difícil. Causou briga na igreja. Esse é um tema polêmico porque Lutero também teve muita dificuldade com esse texto. Você está falando do fé sem obras é morta, né? E o contexto dele era realmente que as obras, elas caracterizavam a sua salvação, ou seja, a partir das suas obras é que você fazia, esse era o contexto. Por isso a reforma também aparece, que é alguém que compra a sua salvação, ou que faz obras de caridade para a igreja, não é? Esse processo todo, que você conseguiria a sua salvação por meio das obras de alguma maneira. Então a reforma vem exatamente para criticar esse tipo de mensagem, se contrapor a essa ideia, e a partir daí tudo acontece de bom e de ruim que aconteceu depois desse processo inteiro. Mas Lutero teve tanta dificuldade com isso, por quê? Porque ele entendia que Tiago está fazendo uma confrontação do primeiro capítulo de Romanos, quando, lá o versículo 16 e 17, quando Paulo diz que o justo viverá pela fé. Um texto já que Paulo também pega lá do Antigo Testamento, do texto de Malaquias, onde o Malaquias vai dizer: o justo viverá por sua fidelidade, tá? Então a gente precisa entender que o justo viverá por sua fidelidade está ligado a uma fé ativa, é de alguém que faz alguma coisa, que põe a sua fé em ação. Né? Não é uma coisa meramente assim, platônica, que está no mundo das ideias, da filosofia do mundo ideal, não está nesse lugar. A fé ela é estritamente ligada à sua prática. Tá? Lutero não consegue compreender isso, o processo inteiro é muito difícil para ele por causa do contexto, a maneira como ele está confrontando a igreja por causa disso vai trazer dificuldade desse entendimento. Aí ele lê a fé sem obras é morta, ele fala, não, esse cara é maluco. Você entendeu? Esse cara está confrontando Paulo, esse não pode ser um livro canônico, não pode ser um livro inspirado por Deus, porque ele está confrontando o cerne da fé verdadeira, que não é obras de jeito nenhum. O processo aqui, para a gente entender isso, é de que ele não está falando sobre as obras que antecedem a salvação, mas das obras que são posteriores à salvação. Eu não faço obras para ser salvo. Eu faço obras... Porque fui salvo. Porque já fui salvo. Já fui. Entendeu? As obras, elas não são uma maneira de barganha, de comprar a minha salvação, mas elas são a demonstração prática, a demonstração material daquilo que eu professo acreditar. Aqui no versículo 14, é interessante como está na versão aqui do Rota, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Ele já começa com essa provocação, e aí, de acordo com o que o senhor traz, né, as obras que são realizadas porque sabe que foi salvo, aí ele vai destrinchando, né, esse conceito, essa ideia. Ele vai trazendo, ele é bem irônico, assim, né? Se alguém diz que faz isso aqui, né, Carlão? Se você diz que faz isso aqui, mas não faz aquilo ali, vai ter problema, né? Eu acho que ele põe em questionamento o nosso dia a dia, né? Porque dificilmente a gente faz o que esse texto está falando, né? A todo momento a nossa fé realmente ser ativa. Geralmente ela é muito ativa em meios que já são cristãos, né? Então, a gente está aqui numa rádio cristã, você na sua igreja provavelmente parece demonstrar que sua fé é ativa, mas é o famoso quando ninguém está vendo. Quando você pega o Uber, você para o seu dia para conversar com aquele Uber, você fala, vou em silêncio para ninguém me encher o saco, que hoje eu quero paz.
Se eu realmente olho, eu tenho 2 blusas, eu dou uma para o necessitado. Quando a gente traz para o dia a dia, acho que esse texto, além de ser irônico, ele questiona frontalmente o cristão. Você olha e fala, será que eu tenho fé de verdade? Porque não parece que ela é tão ativa assim. Como o JP já citou, vai viver por sua fidelidade. Se é algo prático, parece que a nossa fé ainda é muito platônica. Não, no campo das ideias. Se você pergunta para o irmão da igreja o que é fé, tem 300 respostas, menos uma coisa prática. É sempre, não, tem que esperar, ele vai citar um outro texto bíblico, mas a gente tem muita dificuldade de materializar aquilo que a gente crê, de realmente trazer para o nosso dia a dia. Tá bom, você está me falando que tem fé, me prova isso. E acho que é isso que o texto vai destrinchar daqui para frente, né? A gente precisa lembrar lá do estudo que a gente fez lá para trás, que falou nos versículos 26 e 27 do primeiro capítulo, quando ele fala da verdadeira religião, lembra? Então Sim. ele fala sobre a verdadeira religião e ele diz que a verdadeira religião, ela é prática, porque ela é o cuidado com os órfãos e com as viúvas, né? Na ação direta para os vulneráveis. A gente usou bastante esse termo vulnerável nos episódios anteriores, porque esse é o negócio. Então, ele está falando assim, não, mas você tem fé, mas a sua fé é tipo, meu irmão está em necessidade, vai em paz, você fala para ele, né? Vou orar por você, isso não é fé. Inclusive, a Você continuação do versículo, a pergunta, acaso a fé pode salvá-lo? Então, esse é o ponto. Pode, se tiver aplicada no Cristo. Mas a aplicação do Cristo, ela também está nesse lugar. Ela é sempre prática. Você entendeu? Alguém que vai à igreja e fala, eu tenho fé em Jesus, mas a vida não mudou, ele continua agredindo a esposa, ele continua sendo grosso com os filhos, a esposa realmente assim não aplica a vida ao marido e a obra que eles precisam fazer como família, os filhos são desrespeitosos com os pais, ele está falando assim, essa pessoa não tem fé. Você entendeu? Esse é o ponto. Porque a verdadeira religião, ela está ligada, a verdadeira fé, ela está ligada à vida prática. Então, se você diz assim, eu sou cristão, mas você vive como um pagão, você não é cristão. Se a materialidade das suas ações, ela é contrária ao que você diz, você não é um cristão. Ponto final. Você entendeu? Eu lembro uma fala de Jesus, quando ele fala assim, um homem tinha 2 filhos, né? Uhum. Aí ele falou, filho, vai fazer não sei o que lá. Um filho falou, que droga, não sei o que, né? Não vou fazer. Mas foi lá e fez. E o outro filho falou, claro, eu vou fazer sim, paizinho do meu coração amado. Né? E não fez. Ele falou, quem de verdade tem fé? O que fez? O que fez? E é Jesus falando, não é nem Tiago mais. Você entendeu? Ele está falando, não, presta atenção. A ação é que diz o negócio. O cara foi lá, não vou fazer. Mas, eu tenho que obedecer meu pai. Foi lá e obedeceu. Uhum. Esse cara foi obediente de verdade. O outro que disse, vou fazer, não fez? Jesus já está apontando para esse lugar, de que uma verdadeira religião, de que uma fé que existe de verdade, ela está apontada para a prática. Você entendeu? Se você não consegue enxergar na outra pessoa, porque as ações dela são contrárias às suas falas, tem muita dificuldade de entender que essa pessoa tem fé de verdade, que é um cristão de verdade. Entendeu? A gente sempre tem assim uma ideia, não, crer em Jesus, crer em Jesus. Mas não mudou a sua vida? Eu digo aí, eu falo assim, que antes da minha conversão eu falava 12 palavrões, né? Por segundo. 12 palavrões a cada 12 palavras. Eu já entendeu? fui assim. Aí eu conheci o Cristo. Cara, ele mudou meu coração, mudou o jeito de eu falar, mandou a maneira. Toda hora eu tô falando com os caras, cuidado com essa palavra, tira isso do seu vocabulário, um dia você vai usar no púlpito isso aí. Não, presta atenção até o dia que não prestar atenção, porque está ansioso por alguma coisa, ou nervoso por alguma coisa, ou sem foco por causa de alguma coisa, você vai soltar isso, porque é uma proteção do seu cérebro voltar
para o que é do seu cotidiano. Até brincava, né, da criança lá que chegou no day camp, né? E eu falei, olha o tamanho da piscina. E ela, eita porra! Bem assim, né? Aí a mãe assim, o coração parou da mãe, entendeu? O pulmão parou de fazer Mas corrigiu. Não, então, aí eu virei pra mãe e falei assim, aí, tá vendo? Fica fazendo isso em casa... Aí repete. Entendeu? Os filhos vêm e entregam a gente no lugar. Essas coisas precisam ser... a gente entender isso. Se não muda a minha vida, esse negócio, com certeza eu não tenho fé no Cristo. E é sempre posterior à conversão. E o que é legal dessa coisa prática é que, às vezes, ela não é tão visível se você não tem um relacionamento próximo com a pessoa também. Porque, às vezes, as pessoas pegam esse texto e falam, agora eu vou julgar na igreja quem tem a fé ativa. E muitas vezes você não vai reparar no irmão uma fé tão viva dentro da igreja. Mas fora dela ele está sendo muito mais ativo do que você, por exemplo. Então, com a experiência de estar mais perto do ministério pastoral, você começando a conhecer mais famílias, tem muitas pessoas que você olha na igreja e parece que ele é um membro até meio passivo. Ele vai lá, chega no culto, cumprimenta alguém, não está envolvido diretamente com nenhum ministério assim da igreja ativo. Mas quando você começa a andar perto da pessoa, você vê que a vida dela fora da igreja é muito ativa. Então, acho que não tem como fugir disso. Se você realmente é um cristão de verdade, quem se aproxima de você vai reconhecer que você está fazendo coisas. Você não faz para mostrar, mas não tem como fugir, porque a sua vida demonstra isso a todo momento. JP gravou com a gente outro dia o Pop Talk, que a gente citou lá de C.S. Lewis e Tolkien. C.S. Lewis fez Crônicas de Nárnia, e tudo bem, claramente ele queria falar de Jesus ali, mas você pega Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, ele fala, não era a minha intenção ser uma obra evangelística. Mas ele fala, mas tudo que eu acredito é do Cristo. Então, quando você olha, ele faz todo o caminho de redenção, de tudo, porque ele não consegue fugir disso. Então, o cristão de verdade não consegue fugir dessas atitudes no seu dia a dia. Se é nova criação em Cristo Jesus, não tem jeito, a gente vai usar da nossa natureza, daquilo que está dentro do nosso coração para fazer. Tem um provérbio, né, que está no livro de Acrescentares, versículo 11. Depois de Boatos, né? Depois de Boatos, exatamente. O livro de Acrescentares, que é até esqueci qual que era. A gente tá falando o quê? De fé, de ativo, de sua vida sempre demonstrar isso, independente de onde você... E o próprio autor, né, do Senhor dos Anéis, por mais que ele não deixasse explícito a vida dele, né? Esqueci o que era, mas tá valendo. Volta. Mas olha só como o Tiago é interessante a maneira como ele faz. A gente divide em versículos e capítulos, mas ele não divide, ele está dividindo pelas ideias. Mas é uma ideia de um crescente muito lógico. Então ele diz, essa aqui é a verdadeira religião. Se você discrimina, se você faz acepção de pessoas, você não está dentro dessa religião. Ele está falando de maneira prática agora. A verdadeira religião é... né? Então parece uma coisa assim das ideias, né? Mas aí ele está de maneira muito prática. A verdadeira religião é cuidar dos vulneráveis, você entendeu? Se você pratica discriminação, se está aí na sua cabeça, no jeito de você falar, você faz acepção entre ricos e pobres, você entendeu? Pode ser qualquer coisa, entre índios, entre negros, entre asiáticos, entre não sei o que, não importa, homem, mulher, o que você fizer, casta, o que você quiser. Se você pratica esse tipo de coisa, você não tem fé, você não pratica a verdadeira religião, certo? E aí, o capítulo 2, aí, a partir do versículo 14, ele vai trabalhar a mesma coisa, de maneira muito prática, só que agora ele dá nome aos bois, entendeu? Ele está dizendo, se você não faz obras, você não materializa a sua fé. A fé, ela exige materialização. A gente que fica assim, não, a fé não tem nada a ver com matéria. É totalmente assim. Sempre eu acredito, a mulher lá, na comunidade mais pobre que tem, que o marido bebeu, morreu, entendeu? Estava envolvido lá com o tráfico, falou, eu vou educar meu filho para ele sair desse negócio aqui. Ela está exercitando a fé dela. Ela não fez assim, eu vou ficar aqui orando para que meu filho não faça. Não, ela vai lá, ela educa o filho, trabalha todos os dias, coloca o filho ali na... Esse é o caminho de quem entendeu que a fé não pode ser uma coisa somente. A oração é importante? Claro que é importante, tem que ser feita. As duas coisas andam conjuminadamente, elas estão juntas o tempo todo.
tanto a minha vida de oração, a minha vida de jejum, a minha devoção ao Senhor, né? Com a minha prática, e elas precisam caminhar juntas. Se a minha prática não encontra o meu discurso, acabou. A minha fé precisa ser materializada. Se antes eu mentia, agora eu paro de mentir. Se antes eu dizia olho por olho, dente por dente, agora eu oro pelos meus inimigos. Se antes eu adulterava, agora eu vou ser fiel à minha esposa. Percebe esse processo? Sim. Isso precisa existir. E Tiago não está falando isso ao Léo. Essa é uma ideia de Jesus. Foi Jesus que ensinou isso para a gente. O tempo inteiro. Não é uma coisa assim que, não, o Tiago é maluco, tipo, como entendeu o Lutero? Não é. Ele está falando de uma coisa muito prática do ensino de Jesus. Lembra, eu sempre falo para vocês aqui, a gente já falou 1 milhão de vezes sobre isso. Jesus tem um foco. O foco dele é cruz. Ele está olhando para a cruz. Do momento que ele encarnou até o momento da sua morte, ele está olhando para a cruz, certo? Ele não tirou os olhos da cruz em nenhum momento, mas durante a sua caminhada, lembra que a gente falou do indo, né? Do id lá, que é um auristo passivo, ele está olhando, está falando assim, no caminho de Jesus até a cruz, ele viu que eles eram como ovelhas sem pastor. E o que ele fez? Foi um pastor. Ele materializou. Ele não falou, vai procurar um pastor na próxima aldeia. Não, ele foi o pastor deles. Sim. Ele viu que eles tinham fome. Ele não falou, vamos liberar os caras cedo para eles comprarem coisa aí durante as aldeias. Que essa foi a proposta dos discípulos. Sim. E o que ele fez? Ele deu de comer. Ele viu que os caras estavam doentes. Certo? Sim. E os discípulos, vambora, esses caras vão atrapalhar a obra. Ele, não, eu vou curar eles. Jesus sempre materializou o processo. Ele sempre pôs a olhos vistos o negócio. Não somente como um sinal, mas como uma ação de misericórdia, que é a partir da fé que isso acontece. Se a gente não faz isso, fala, vai em paz aí, vê se consegue comer alguma coisa, se aquece e manda o cara embora sem ajudar o cara, sem fazer o possível e o impossível para ajudar a pessoa, minha fé é morta. Ela não existe, porque é uma fé de ideias. Fé de ideias não serve para nada. Morre no campo. Para que serve fé de ideias? É isso que ele está falando. Para que essa coisa só filosófica? Serve para que isso? Não tem lógica nenhuma se a gente não põe em ação o processo inteiro. Você sabe que eu tô estudando, né, essa série novamente, o livro, por quê? Para a gente chegar aqui conversar com o pastor e não passar vergonha também, né? Então a gente saber ter alguma coisinha pelo menos. E em um dos estudos que eu estava ouvindo no Spotify, o pastor falou uma frase que eu achei muito interessante. Até queria que o Carlos e o pastor JP também respondessem. Os pastores, né? O Carlos e o JP. Que a carta de Tiago é o espinho na garganta da igreja. Eu achei essa frase forte, né? Que ao mesmo tempo nos traz uma reflexão. O que vocês acham? Porque eu creio que ela está apontando para uma coisa que o JP já falou, de como o discurso tem que estar aliado com a sua vida prática. E geralmente ele não está porque a gente esqueceu qual o nome que a gente está representando. Então sempre a gente fala aquele mantra, né, o em nome de Jesus, que é o pirim plim plim do cliente, para ver se o grande gênio da lâmpada vai fazer o seu desejo. Mas você esquece de quem você está... Quem é o nome que você leva? Qual a importância dessa pessoa que você representa? Porque quando você entende, você fala, minha vida tem que estar alinhada com o meu discurso. Porque eu te garanto, irmão, se você é cristão de verdade, quando você desalinhar sua vida do discurso, alguém vai te confrontar. Porque está todo mundo te olhando. Lá no campo missionário, várias vezes, assim, coisas pequenas que você fala, isso no dia a dia do brasileiro médio passa do cristão médio. Mas lá tem alguém te observando 24 horas. Você fez isso aqui, vai ter, mas aquele lá não é um missionário? Aquele lá não é o cristão? Por que ele fez isso aqui? Porque as pessoas estão olhando. E acho que isso é muito forte da sua vida prática, de você saber fazer a leitura, pegando o outro texto aí de Paulo, de o que é lícito e o que me convém, onde eu posso fazer isso, em que ambiente, com que pessoas. E a gente estava conversando de muitos temas e tem práticas que são permitidas em algum grupo de pessoas, tem outras que não. Tem pessoas que estão me olhando.
Aqui a gente está falando para um público maior, mas assim, já teve fases, por exemplo, de eu ter amigos que não eram cristãos, mas que gostavam de sentar num bar e beber. E eu sempre vou pensar, mesmo que eu não beba, se eu for num bar, isso é prudente, se alguém vai me ver? Mas eu via que para esse grupo de amigos, estar com eles era uma abertura. Em algum momento consegui falar de Jesus para esse grupo de amigos. Mas tinha outro que, se eu fizesse esse tipo de coisa, eles iam olhar, mas aquele cara não é crente, por que ele está saindo com essas pessoas? Então eu preciso entender o que minha fé pode materializar e quais são os ambientes que eu vou demonstrar uma obra ou outra coisa. Então, realmente, ele é um espinho na nossa garganta nesse sentido, porque eu sempre tenho que estar atento, tenho que estar vigilante. Quando a Bíblia fala para você ser irrepreensível, está nesse sentido. Eu não posso pisar fora da linha. JP fala bastante disso. Quanto mais você está envolvido na obra, quanto mais responsabilidade você tem, menos liberdade você tem para errar. A sua margem de erro é cada vez menor. E por isso que a gente olha para o Cristo, que a margem de erro era 0. E ele realizou tudo com a margem de erro 0. Então, ou seja, a gente tem que ser mais parecido com Cristo a cada dia. Que essa é a grande dificuldade. Mas ser mais parecido é material, não é ideia. Você entendeu? Esse é o grande negócio. Ser parecido com Cristo é que você consiga de verdade que as pessoas façam uma leitura material de quem você é. Entendeu? Esse é o negócio. Pô, esse cara aqui eu vivi com ele, entendeu? E esse cara é tranqueira. Mas quando ele começa a observar você, agora, nessa sua nova vida com o Cristo, ele começa a olhar e fala assim, então, olha como mudou a vida dele. Ele mentia antes, ele era falso, ele entrava e ele traía as pessoas, e ele fazia isso, fazia aquilo, mas agora eu estou observando a vida dele, nossa, como ele está parecido com Cristo. Isso que o Carlos está falando é de uma importância tão gigantesca. Por quê? Porque isso é a materialização, entendeu? Do que a gente é, de quem a gente é. Sim, porque tem outra frase que eu achei fantástica aqui, que nos confronta, né? Coloca o seguinte, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem, né? Insensato, né? Então ele tá, fazendo essa exortação, tá no versículo 19 e 20. 19. 19. Eu não li um pouquinho do 18, acho que para trazer esse contexto, né? Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Então, eu acho que só para ficar mais claro, né, qual que é a ideia que o texto está passando. Porque esse é o negócio, né? É a teologia dos demônios, né? Eles sabem. Lembra que a gente estudou um tempo atrás um texto que falava assim, não, testa os demônios, os espíritos, pergunta se eles creem que... Lembra? Sim. Muito bem. E a gente falou assim, calma que não é bem assim. Porque ficou um tempo aí que tinha cura e libertação nas igrejas e tudo mais, as pessoas chegavam assim, fala que Jesus, se Jesus veio em carne. O cara, claro que veio, o demônio. Aí ficava todo mundo confuso. Ué, mas aí o demônio falou que Jesus veio em carne? Porque lá fala testa o demônio, né? Pergunta para ele se Jesus veio em carne. Se ele falar que não veio, esse espírito não vem de Deus. Aí os caras, e aí? Chegava no demônio, Jesus veio em carne? Claro que veio. Tá louco? Nasceu da Virgem Maria. Eu tava lá, eu vi. E o demônio fala, né? E os caras ficavam confusos. Falam, ih, meu Deus, deve ser carne. É só psicologia. É do psicológico dessa pessoa. Não, o cara tava endemoniado mesmo. Você entendeu? Mas não é essa coisa. Você entendeu? Ah, mas você crê que Deus é um só? Os demônios também creem, pô. Você tá doido? O gadareno, entendeu? né? Fica Jesus só já assim, chegou. ai, no pensamento, ai, Deus é um só. Você entendeu? Você crê que ele é um só? Então, obedece ele. É isso que a diferença o Thiago tá aí, falando. né? Obedece ele. Você entendeu? Porque os demônios também fazem e não obedecem a ele. Eles se rebelaram. Você entendeu? Esse é o ponto. Apesar de que lá no fundinho, Deus continua controlando todo o sistema angelical e mesmo eles são instrumentos na mão de Deus. A gente já falou isso no caso de Jó, né? Quando a gente conversou sobre os nossos heróis. E esse eu acho que o maior elogio que você pode receber é de você ser parecido com Jesus. Esse deveria ser o que todo cristão almeja.
Tem um amigo, ele já veio aqui na rádio, é o Professor Nerd, é o Instagram dele, e ele é só professor e nerd mesmo, é bem claro, assim, eu sou a bio, né? E ele dando aula na escola e a gente perguntar o que é que você faz de diferente. Ele falou, nada. Ele falou, por quê? Ele falou, eu ajo como um cristão, mas não é que eu sento na sala e abro a Bíblia. Ele dá aula, acho que de matemática, física, que já não é uma matéria que as pessoas gostam muito. Mas ele falou, mas eu me preocupo. Então, um aluno faltou. Eu pergunto, alguém sabe por que fulano faltou? Ah, tô sentindo falta dele. Aí, quando esse aluno volta, ele me agradece, fala, nossa, professor, você perguntou sobre mim na aula passada? Sim, percebi que você não veio. E aí ele falou que quando ele estava formando uma turma, tinha uma menina que não acreditava em Deus, não acreditava em nada. E na formatura ela chega chorando e dá um abraço nele e fala, olha, não sei ainda se esse seu Deus existe, se esse Jesus existe, mas pelo que você me prega, se esse Jesus existe, ele deve ser parecido com você. E ele falou, cara, ganhei minha vida. A partir dali eu posso morrer porque eu consegui deixar alguma coisa. E isso deveria ser o que a gente almeja. Alguém um dia olhar e falar, você parece esse tal de Cristo que você fala. Sim. Aí você sabe que está no caminho correto. Gente, que programa especial. E eu quero convidá-lo para que você continue participando conosco através do nosso WhatsApp 11974 181 456, também no chat do nosso canal do YouTube, youtube.com/RTM Brasil. Hoje nós estamos estudando o capítulo 2, versículos de 14 a 26, e o tema do nosso estudo hoje é fé e obras. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta no programa Nos Caminhos da Fé. Eu, você e eu, todos nós aqui estamos caminhando juntos para que a gente possa aprender, né? Para que a gente possa aprender. E você aprende quando você tem uma Bíblia de estudo, como por exemplo, essa que nós estamos utilizando como referência para que você possa se aprofundar nas Escrituras, que é a Bíblia de Estudo Rota 66. Mi, como é que as pessoas podem adquirir essa Bíblia? Olha, é bem fácil, ela está disponível lá na nossa loja, então acesse loja.rtmbrasil.org.br. Repita. loja.rtmbrasil.org.br. Tem nessa versão bonita também caramelo. O Cacá tem a capa preta. Aqui, ó, a minha prata. Capa preta, preto e prata. E essa daqui é a versão caramelo. Você pode adquirir por lá. E além da Bíblia de Estudo, porque toda a nossa série é baseada na divisão, né, que essa Bíblia de Estudo fez. Você tem também o comentário bíblico de Tiago, a Carta da Sabedoria, escrita pelo professor Itamir Neves, faz parte da série Através da Bíblia. Então, se você quiser aprofundar, entender mais detalhes, contexto, enfim, você também pode adquirir o livro Tiago, a Carta da Sabedoria. E já te faço convite. Está acompanhando? Está gostando da série? Tem muitas dúvidas? Então, mande aí para o nosso WhatsApp, que é o 11 974 181 456. Lá no nosso chat do YouTube também, você pode deixar seu comentário. Conta pra gente como que esses ensinos, esses temas que a gente tem levantado aqui, que são tão confrontadores, tão práticos, né? Tem mexido com você? Como que tudo isso você tá assimilando? Como que você tá entendendo, né? Toda essa mensagem, todo esse ensino que a gente tá passando por meio dessa série hoje com um convidado muito especial. Uma alegria receber o Carlos Pilerran aqui nesse 5º episódio. E a sua participação é fundamental. Então, mande aí o seu feedback, o que você está achando, porque isso é muito importante para nós. E que legal que você está aí, está curtindo. E legal para a gente também é receber o Carlos Pilerran. Por tudo que ele já disse aqui, ele está num campo missionário, é uma outra cultura, outros povos. E para colocar em prática também requer um pouquinho de habilidade, né, Carol? Requer um pouquinho de paciência. Fé e paciência. Eu acho que, como a gente já está falando, é prático em qualquer lugar. Claro que todo campo tem os seus desafios, mas se você não faz isso aqui, você não vai para o campo missionário e vai do nada virar um cristão. Só para o ouvinte entender, hoje você está na Bolívia, aonde? Eu estou em Rincón del Tigre, é uma região da Bolívia, perto da fronteira com Corumbá, tá umas 3-4 horas da fronteira. E lá é uma missão que chama Missão Evangélica Rincón del Tigre, que já vai fazer 80 anos. E trabalha com crianças e adolescentes. Então, tem uma escola, nessa escola tem cerca de 200 alunos.
E desses 200 alunos, 60 vivem na missão. Então a gente está lá nesse trabalho de cuidado, evangelismo, para que eles possam voltar para suas casas e evangelizar suas famílias também. Que legal. Lembrando que ele faz parte do projeto missionário da rádio, tá? Então, a rádio é um tripé, né? De coisa. Ela é missão, ela é rádio, ela é editora. Então, ele faz parte da missão Rádio Transmundial, assim como a Paula está na Itália, junto com o Walter, o Rubinho, a Joyce E a Renata? e a Renata estão em Portugal, ele está lá na Bolívia também, representando aí, então, todo o sustento, todo o processo de cuidado dele também vem da Rádio Transmundial. Então, sempre quando você doa para a rádio, você ajuda a missão lá na Bolívia, você ajuda a missão na Itália, você ajuda a missão em Portugal, você ajuda o Rota 66, você ajuda todos os projetos missionários da rádio a avançarem. Então, e como você falou, né? Quer dizer, R$15 por mês. 50 centavos por dia. Atenção, ó. Você pode participar doando 50 centavos por dia, totalizando no mês R$15. Gente, 50 centavos por dia custa menos que uma bala. Se for aquela bala, né, mais gostosa, recheada, né, um pouquinho mais cara, um chicletinho, né, com 50 centavos por dia, totalizando R$15 por mês, você já ajuda a missão RTM Brasil. Porque muitas vezes a gente gasta com tanta coisa, a gente está aqui falando de fé e obras. E você sabe que o que se gasta de sorvete nos Estados Unidos acabaria com a fome na África do Sul. É um negócio tão absurdo para mim pensar um negócio desse. Quer dizer, que o que se toma de sorvete poderia acabar com a fome num outro país. E a gente não faz as coisas acontecerem. Tem coisa pior, né? Tem o que... Se juntar o que o americano gasta com fantasia para cachorro em Halloween... é mais do que a Igreja Mundial investe em missões para os menos alcançados. Dói um pouco mais esse processo todo, sabendo que tem gente entregando a vida, sacrificando a ir para um lugar onde tem menos recursos e tudo. Irmãos, sem querer ser muito sentimental, acho que a gente precisa começar a colocar em prática a nossa fé de verdade, como o Thiago tem falado aqui. E R$15, R$50 não vai matar, porque numa saída que a gente faz aí, qualquer... você não vai gastar menos de R$50. Se você pedir uma pizza no final de semana ou no meio da semana, com o refrigerante você gasta R$70, R$80. Dependendo de onde você mora, vai até mais caro. Até mais caro. É um sacrifício de uma pizza aí por mês, que você pode fazer muita diferença. A rádio alcança lugares assim que você não pode imaginar, os ribeirinhos lá na Amazônia, lá em Belém, né? É um negocinho absurdo de tão longe quanto vai esse processo. Os cursos bíblicos que são nas casas de detenção e tudo mais, tem salvado muita gente, tem auxiliado muita gente a encontrar Jesus para serem salvos, e depende de você. A gente não tem propaganda aqui, a gente não vende espaço publicitário. O que a gente espera é que Deus sempre... a gente continua fazendo porque tem fé. A gente continua materializando a programação da rádio porque a gente tem fé. De que Deus vai Desde o dia levantar... 5 de fevereiro de 1970, quando a RTM foi inaugurada, a gente vive pela fé. E a nossa fé é materializada nas programações que a gente faz, sabendo que Deus vai levantar pessoas como você para poder ajudar isso aqui a continuar de pé, fazendo as coisas acontecerem no reino de Deus. Amém? Amém. Muito bem, aí a gente vai aí, esse é um negócio, né? Ela já chamou o versículo 19, né, para falar sobre lá os demônios, mas tem que lembrar que antes, no versículo 18, ele diz assim, mas você tem fé? Essa é uma pergunta bem aguda, né? Você tem fé? É óbvio que a resposta nossa é retórica. A gente fala, lógico que tem. Sim. E aí ele diz assim, então, a partir da resposta retórica, né? A partir da resposta automática que a gente dá, ele fala, então me mostra a sua fé sem as obras. Como é que você mostra a sua fé para as pessoas se ela não está materializada? Você entendeu? Eu pergunto, tem um telefone aí? Você tem um telefone, Michele? Sim. Então me mostra ele. Agora entendeu? Agora eu pergunto, você tem um Camaro? Não. E você não vai poder me mostrar? Não. Infelizmente tá não. Vendo? Ainda não. Ainda não. Esse era o ponto. O ponto é,
se eu não posso mostrar, não tenho. Você entendeu? Mas essa frase do versículo 16 aqui, JP, 16? não é isso, 18, desculpa, versículo 18, não é meio que a pessoa está sendo aqui meio sarcástica, por exemplo, assim, Claro que sim. você tem fé? Você tem fé, mas eu tenho obras. É um contrapeso. É porque as perguntas são retóricas, né? Ele está fazendo sempre uma... Lembra que a poesia hebraica, o pensamento hebraico, ele está sempre assim, ou ele reforça uma frase, reforça outra frase, ou contrapõe a frase anterior. Lembra dessas coisas? Ele está fazendo o mesmo tipo de pensamento. Você tem fé? Você vai responder, tenho. É óbvio que você vai responder, tenho. Entendeu? E ele falou assim, tá bom, então me mostra, eu quero ver a fé que você está dizendo que tem. E ele vai falar, eu não tenho como fazer isso. Claro que não, mas eu vou mostrar a minha fé para você por meio das obras. Entendeu? Então ele está jogando lá uma retórica e sabendo que você não vai ter como mostrar a fé para ele, ok? E aí ele fala, mas eu posso mostrar para você. Eu posso. Eu posso dizer assim, você tem um carregador de baterias móvel? Mostra para mim. Está aqui ao meu lado, inclusive. Você está materializado aí o processo. É a mesma situação. Se você não pode mostrar a sua fé, serve para quê? Ela está morta. Não existe. Ela é inócua. Esse processo da falação filosófica, da ideia de fé, ela está morta, ela não existe. Você entendeu? É bobagem. A gente só fica pensando. Serve para ficar trocando ideia. Você entendeu? Mas se eu não posso materializar, se eu não posso falar tá aqui a minha fé. E aí ele dá na cara, né? Quase não dá na cara não, para não estragar o velório. Mas é que a coisa é essa aí. Ele está falando assim, você pode mostrar a sua fé sem as obras? Não posso. Então eu vou mostrar minha fé por meio das obras. É por isso que aqui ele está falando do caso de Abraão. Aí ele vai entrar lá e vai falar assim, a sua fé até os demônios têm. Aí ele dá uma ironizada, aí ele joga o negócio lá para baixo. Chuta a canela. Não, aí ele acabou com o esquema, porque é que nem a parábola lá, né? Jesus vai falar, ele podia ter posto porco, podia ter posto qualquer coisa. O cara vai lá e bota samaritano na palavra, aí os caras fica dolorido. Agora ele está falando com esses caras que tem problema, porque são de fé mais grega também, filosófica, né, de ideias. Esse cara tá lá falando, ele está falando assim, não, a gente não é igual aos demônios, nós estamos perto dos anjos. E aí ele vira e fala assim, mas você tem fé e você não consegue mostrar ela? Não, essa fé os demônios também têm. Tá igualando os caras aos demônios. Imagina, os caras estão adorando anjos, querendo anjos na fé romana, na fé grega, na ideia greco-romana, e o cara vem e fala assim, não, os anjos, os demônios também são assim. Aí o cara, o quê, meu? Tá me comparando com o demônio, a minha fé. Aí ele fala, não, agora eu vou te dar um exemplo. Se a sua fé está ali perto da fé dos demônios, agora eu vou te dar um exemplo de quem tem fé de verdade. Aí ele fala de Abraão. Esse cara teve fé. Você entendeu? Que é a prova que ele passou. Exatamente. Aí ele vai dizer isso. Não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado? Sim. Quando ofereceu sobre o altar o Isaac? Era aquela história lá do o Senhor proverá? Ele não estava crendo ali? Sim. E ele ficou em casa crendo que o Senhor proveria, esperando que Deus provesse o cordeiro para o sacrifício? Não. Ele se pôs a caminho. Né? Ele se pôs a caminho. Então, uma fé verdadeira é de alguém que levanta cedo e vai trabalhar, porque sabe que Deus vai consertar a vida financeira. Sim. De alguém que continua cuidando da casa, porque sabe que Deus vai consertar o marido e vai colocar os filhos no lugar adequado. Do marido que continua respeitando a esposa, mesmo que ela não cumpra o seu papel. Entendeu? De sair daqui e ir para outro país para poder não sei o quê, de fazer tal coisa. É a prática que vai fazendo com que a fé ganhe essa robustez e que seja mostrada de todas as formas para a gente em todos os momentos, percebe? Sim. E aí ele continua, então ele diz assim, não foi por causa disso? Foi, claro que foi. A fé dele foi materializada. Bastante. E ele foi salvo porque a fé foi materializada, porque ele creu.
Sim. Você entendeu? E aí ele diz, vês que a fé operou com as obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Ele não está dizendo as obras salvaram. Ele está dizendo a fé foi aperfeiçoada. A fé que ele tem no Cristo, que salva ele, que era na promessa de Deus, a fé era na promessa, mas ela foi aperfeiçoada por causa das ações. Aí você vê que é muito mais profundo, né? Porque quando você olha a história de Abraão, tem todo um processo de que ele vai tomando decisões para materializar essa fé. A gente sempre brinca, sai do meio da tua parentela, mas ele leva um pouco dos parentes, ele vai aos poucos, chegando ali até o ápice aí que a gente vê, que é ele entregar o próprio filho. Foi um processo, Foi um processo, mas o mais interessante é que mesmo ele mostrando isso, quando você olha o texto ali em Gênesis, você ainda não entende a profundidade da fé dele, que você talvez só vai entender um pouco mais em Hebreus, quando o texto ainda fala que ele acreditava que Deus podia ressuscitar o filho dele. Então a fé, quando ela está realmente materializada, ela é tão profunda que ela vai arrastar multidões e ainda assim você não vai entender o quanto ela é poderosa. Porque mesmo com o texto, você já olhando que ele entregar o próprio filho, você não entende o quanto ele cria em Deus. E aí vale lá a sua frase, repita a sua frase. Como é que é? As palavras podem convencer. Tá, que eu sempre digo que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E é exatamente o que ele estava falando. Ele estava falando isso. Ele falou assim, quando as pessoas veem a sua fé materializada, elas são arrastadas, você entendeu? Para dentro de um processo que é muito maior do que a gente, você entendeu? É nesse lugar aí que tá. Mas aí o Tiago, óbvio, né? Ele também não deixa barata a brincadeira. Então ele está falando de Abraão, ele vai dar um pro outro judeu exemplo entender, mais forte. você entendeu? Aí o cara fala de Raabe. Raabe é a prostituta. Que ajudou, né? Que mentiu lá, falando, não tem ninguém aqui para vocês matarem, entendeu? Eu me lembro do meu professor de ética que falava, não, isso é ética temporal ascendente. Ela não mentiu. Entendeu? Ela estava a ponto de... Ela omitiu um processo. Desculpa boa para essa de filosofia, né? Na verdade, ela não mentiu, ela apenas omitiu algumas informações. É o que o filho Isso já foi polêmica num episódio passado, quando a gente falou, fala que foi o primo, que foi o amigo. A mentira não vem de hoje não, irmão. Tem tempo. Mas ele está usando a Raabe. A Raabe exerceu fé, falou assim, olha, o Deus de vocês pode me salvar. Entendeu? Então vamos fazer um acordo. Vocês garantem a minha vida? Garanto. Então, beleza. Ela foi, pela fé, acolheu então os espias e protegeu eles da morte. Ela materializou a fé dela. Eu acredito que o Deus de vocês ela pode colocou me em salvar. risco a vida dela, porque ela acreditava num Deus Todo-Poderoso. Que Deus ia salvar ela. E ela foi lá e fez acontecer a coisa. Percebe? O problema nosso é que a gente sempre fica nessa posição de eu vou ficar aqui quietinho, deixando Deus. Deus vai fazer a obra na ação. Quando a gente falou do ID, isso para mim é muito forte. Entendeu? Isso é para mim, depois que você falou do ID, fazer, do indo. Ide, fazei discípulo. A primeira, as duas estão conjugadas no auristo. Depois você procura auristo aí se você quiser, no grego. Mas uma é passivo e o outro é imperativo. O imperativo não é o ide, é o fazer. Porque a ideia é indo pelo caminho, quando você estiver aí no caminho, essa é a fé. A fé é de alguém que está no caminho, de alguém que está em jornada, de alguém que está materializando a sua fé. E nessa jornada a gente faz discípulo, obedecendo ao Senhor. A fé é exatamente isso. A fé, ela está nesse lugar. Ela não é uma coisa de eu ficar aqui agora, sentado, esperando Deus. Não, o cara sai para fazer porque sabe que lá na frente vai acontecer. Eu leio um livro todos os anos de um rabino, chama Newton Bonder. É o segredo judaico para a resolução de problemas. Esse é um livro que todo mundo deveria. E ele diz assim, por que o camarada judeu, ele diz o judeu, né? Por que o judeu? Porque é de uma editora que chama Yiddishkopf, que é cabeça de judeu, né? E ele diz assim, por que o judeu acorda cedo de manhã e vai trabalhar? Porque ele sabe que a porta da prosperidade dele, em algum momento, vai se abrir. E ele quer estar lá pronto para quando ela abrir, ele entrar, né? E ser próspero. É assim que funciona. Você entendeu? Não é se a porta vai abrir, é quando ela vai abrir. Porque eu tenho certeza que ela vai abrir, então eu tenho que estar pronto. Esse é o negócio. Isso é uma mudança de pensamento muito forte, porque se vai abrir é uma questão de dúvida. Sim. E quando ela vai abrir,
É uma certeza que você tem. Ela Você sabe vai que abrir. ela vai abrir. Só não sei quando, mas ela vai abrir. Você entendeu? Então, esse é um negócio que a gente fica falando assim: os meus filhos irem na igreja. Não é se eles vão, é quando. Por quê? Porque eles vão. É certeza isso. Você entendeu? Sim. Porque a gente trabalha para que os nossos filhos façam isso. Percebe? Essa é a relação. Não pode a gente ficar colocando a fé num lugar que vai deixar ela inócua, que vai deixar ela vazia, que vai deixar ela sem autoridade, sem poder, sem nada. E ela só é aperfeiçoada, ela só ganha robustez, ela só ganha veracidade, ela só se torna verdadeira se a gente põe em prática, se a gente exercita, se a gente materializa a fé. Então, meu irmão, levanta da cadeira, né? Sacode a poeira. Não, toma a tua maca, você entendeu? Sobre os seus ombros e anda. Entendeu? Se o cara tivesse continuado sentado depois dessa fala de Jesus, ele ia ficar lá, não, eu vou esperar sentir minhas pernas fortes. Se esperar sentir a perna forte, não, irmão, levanta e vai. Ele vai garantir que você continue de pé. É diferente do outro texto de Boatos, né? Que de boa intenção o inferno está cheio. É interessante porque realmente quem tem essa fé... Capítulo 1, versículo único. Isso. A gente não tem esse espírito de covardia, né? O texto trabalha muito isso, de você não vai enterrar o talento por medo do seu Senhor. Ou como Raabe, se a gente parar, ela teve dificuldades ali que são morais para tomar a sua decisão. Mas a fé dela foi materializada. Aquele que realmente crê no Senhor, aquele que realmente vive conforme Cristo queira, ele vai errar no caminho também, mas vai errar materializando a fé. Vocês passaram já pela história de Abraão e Isaac, erraram várias vezes, duvidaram também, mas sempre materializando que é o Deus verdadeiro. Talvez aí um dos livros que a gente mais gosta, porque é a tese de mestrado aí do pastor João Paulo Jonas. O cara tem fé. Ele está materializando a fé dele muitas vezes. Ele sabe o Deus que ele serve. Ainda que ele tome decisões erradas, ele sabe. Então, quando a gente realmente entende e vira essa chave, a gente vai tomar decisões de quem faz a coisa de uma forma prática. Você vai errar, você vai muitas vezes se arrepender, não vai ser da melhor maneira, mas você sabe que essa porta aí não só já vai abrir, como está aberta. Porque eu tenho certeza que Jesus vai fazer. Eu vou dar o passo porque eu sei que tem caminho, não é um salto de fé no escuro, não sei se vai ter alguma coisa. Eu sei que o caminho está lá e eu posso ir tranquilo porque Jesus já preparou. E é engraçado como ele termina, né, essa passagem. Eu estava lendo agora no final. Pois assim, como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Eu estou vivo? Estou. Como é que eu sei que eu estou vivo? Porque tem uma ação. Lembra lá no Gênesis, quando Deus sopra nas narinas lá do bonequinho inanimado de pó, né? A palavra lá é ruá. Ruá é essa respiração, né? Esse ar que passa pela garganta, né? Porque a tradução é garganta. E a ideia é esse ar que passa pela garganta. Como é que os caras antigamente sabiam que o cara estava morto? Colocavam alguma coisa para ver se... Parou de respirar. Saía. Então o cara punha o ouvido aí no nariz e na boca do cara. Se o cara estiver respirando, tá vivo. Sim. Bota a mão assim, se o pulmão tá vivo. Você entendeu? Era assim que se fazia. É a ação. Então como é que eu sei que tá vivo? Por causa do corpo em movimento. Então eu só sei que o espírito... que o corpo está vivo por causa do espírito, mas eu só sei que tem um espírito porque o corpo está agindo. Poxa, como é que é o negócio? Espírito sem corpo? Corpo sem espírito? Tá morto. Não é nada. Você entendeu? Assim como a fé, que não se materializa, não é nada também. Gente, que estudo que nós estamos fazendo, e é muito legal quando você tem a oportunidade de compartilhar conosco a sua experiência, o que você está achando desta aula de hoje, aula especial com João Paulo Gouveia, com Carlos Pelerran. Michele, como é que o ouvinte pode participar conosco, deixar aquela mensagem, deixar um comentário do episódio de hoje?
Facinho, hein? Você que está ouvindo pelo site, aplicativo, a gente tem o nosso canal do YouTube, tem um chat que você pode deixar um comentário por lá. Então, acesse youtube.com/RTM Brasil, deixe o seu comentário, é muito importante saber como que esse estudo tem impactado a sua vida, o que você está aprendendo com toda essa série. E o nosso WhatsApp também. Anote o nosso número, 11, que é o DDD aqui de São Paulo, 974-181-456. Deixe a sua mensagem, comenta aí como esta série de Tiago tem feito diferença no entendimento que você tem da palavra e da fé prática mesmo. E vai ser muito bom receber a participação de vocês. Essa interação é extremamente importante para todos nós. E claro que a gente está chegando ao final do episódio de hoje. Mas já. Tá vendo? Ninguém ensaiou. De novo. Estamos chegando ao final do episódio de hoje. Pois é, mas eu quero antes, claro, agradecer a participação do Carlos Pelerran. Saiba que você é sempre bem-vindo na programação da RTM e em especial também aqui no programa Nos Caminhos da Fé. Eu que agradeço, sempre um prazer estar com vocês. Quem sabe eu apareço de novo aí, mas fim do ano é certeza que eu tô de volta. Tenho fé, né? Tem que materializar. E que Deus continue te abençoando lá na missão. Pastor João Paulo Gouveia. Muito bom poder estar aqui mais uma vez, tudo profundo, a gente está cada vez mais assim, é muito bom poder caminhar. É uma jornada, né? É uma caminhada mesmo. Exatamente. Caminhando com nos fé. Caminhos da fé. Então tá bom. Mi, obrigada. Eu agradeço. Vou fazer um convite para a turma. O próximo episódio, o 6º episódio, gente, o tema será o controle da língua. Olha o spoiler, hein? O controle da língua. Mas eu acho que é o 5º episódio, não é? Será o o 6º 6º programa. Olha, gente, eu já perdi até as contas. Capítulo 3, o início do verso 1 ao 12, versículos 1 ao 12. Então, lição de casa para a semana que vem. A gente vai trazer esse tema aí. O controle da língua. Tá vendo? Para estudar, hein? Capítulo 3, versículo de 1 a 12. E a gente chega ao final de mais uma edição do programa Nos Caminhos da Fé. Muito obrigado a você que acompanhou um pedaço, um pedacinho, um pedação do nosso programa. Lembrando que nós temos mais um encontro marcado. Você já aprendeu aí, né? Melhor, você já viu qual vai ser a lição. O controle da língua. Como é que anda a sua língua, hein? Sua língua está mais para a vida ou para a morte? É a pergunta que eu faço para você. Então eu espero você, nós esperamos você no próximo programa. Um grande abraço e até o próximo Nos Caminhos da Fé.